Somente após muitos anos fui a entender o significado destas palavras. A culpa não é minha, para mim e para minha vida. Somente depois de adulta e depois de inúmeras reflexões e muitos aprendizados. Após muitos choros e questionamentos, pude de fato interiorizar o que significava dizer que a culpa não era minha. Foi bem tranquilo, assim, para mim, sabe? No sentido de que algumas dessas histórias eu também já conhecia, né? Mas quando as pessoas falam, tem um alívio. A partir do momento que põe para fora, tem um alívio. Então é como se eu também fico aliviada, né? E ao mesmo tempo fico feliz porque eu acho que para essas pessoas também é bom que isso esteja sendo assim. E num ambiente acolhedor, né? Então a gente criou um ambiente acolhedor. Eu acho que é de suma importância isso, né, para qualquer pessoa. Assim como foi bom para mim, escrever, falar, é um meio de transformação. Não é fácil. Cada relato que a gente lê, a gente fica meio chocada, e fica aquela mistura de emoção, né? De raiva, indignação e tentar entender e compaixão e tudo misturado. Porque quando a mulher conta essa história para mim, não é só a história dela, é a minha história também. Eu posso ter vivido ou não vivido um abuso, mas eu sou mulher. E eu sei o que ela está passando, né? Eu sinto a mesma dor. Muitas vezes o abuso não é nem físico, mas ele é moral, ele é emocional. Então nós estamos falando de um desrespeito, de uma invasão da nossa dignidade enquanto ser humano. Às vezes você faz anos e anos de terapia e você nunca fala para o seu psicólogo o que aconteceu. E eu hoje consigo ver isso. Relato 2. Atualmente, tenho 56 anos e sou uma mulher que passou por diversos abusos sexuais ao longo da minha história. A primeira forma de invasão que sofri foi com meu irmão, e eu tinha por volta de 5 anos de idade. Tenho lembranças da calcinha baixada, mas pouco me lembro dessa época. Acredito eu que tenha colocado um bloqueio no meu cérebro e não permite que eu me lembre de detalhes. Já por volta dos meus 15 ou 16 anos, eu sofri 3 outros abusos, que foram realizados por um primo de segundo grau e os outros 2 por primos diretos. E por último, enquanto dormia, fui abordada com sussurros e passadas de mãos pelo meu corpo. É claro que tive minha vida e consegui me desenvolver em vários aspectos, mas cada vez que eu começava a engrenar, algo de novo acontecia. E eu fui me tornando uma pessoa medrosa, introvertida e insegura. Na natureza, o que acontece? Nós temos a presa e o predador. Então, digamos que eu sou uma zebra. Eu estou o tempo todo percebendo como é que está o meu ambiente. Por quê? Porque eu sou uma presa fácil e eu sei disso. Meu cérebro sabe disso. Eis que chega um leão. O que meu sistema, isso em frações de segundo, o que o meu sistema de defesa faz? Ele entra em estado de alerta, eu paro tudo o que eu estou fazendo, eu como zebra, e eu tenho que fazer uma escolha. Eu luto ou eu fujo? Eu sou uma zebra, eu não tenho como lutar contra o leão. O que eu faço? Eu fujo. Toda a minha energia vai para as pernas, para eu fugir, para eu fugir, para eu fugir, para eu fugir. Só que não adianta. O leão chega e pega no meu pescoço. O que meu sistema faz? Meu sistema, de novo, para me proteger, ele desliga. Todo o meu sangue sai das partes que estavam e vai para o centro do corpo. Meu sistema congela, eu fico como morto. Por que é um sistema de segurança? Porque o predador, ele tem a tendência de soltar a presa e ele também tem uma tendência a não comer a carne que está morta. Então existe uma chance muito grande desse predador abandonar essa presa. O predador vai embora e na hora que ele vai embora, a zebra, ela volta, ela descongela. O corpo chacoalha,
E ela volta, ela não morreu, ela estava como morta. Nós não somos zebras, nós somos seres humanos. Mas o nosso sistema é o mesmo. O nosso cérebro funciona do mesmo jeito. Se ele está percebendo a presença de um predador, primeiro ele vai tentar fugir. Se ele percebe que não tem escapatória, que não tem como sair, ele congela. Por que a criança, de repente, ela está nas barbas do predador, mas ela não foge? Porque ela está se sentindo tão sozinha, tão abandonada, tão envolvida com aquela situação, que o sistema dela desliga. É físico, ela não tem como reagir. E aí ela não tem como pensar, a memória falta, a cognição falta, essa memória ela vai sumir da cabeça da gente. É um sistema de proteção. Essa criança, ela fica confusa, essa criança não tem como responder. E não é só criança, os adultos também. A gente entra num processo de congelamento. E esse processo de congelamento, ele vai se espalhar por toda a vida. E como é que é esse processo de congelamento? A depressão, falta de raciocínio, uma sensação de não existir na vida, né? Tudo isso é um processo de adaptação do seu cérebro. Por quê? Para a zebra, ela percebe que o predador foi embora, o ser humano não. Nós temos memória. E a nossa memória tem uma narrativa. Então, eu posso viver uma situação onde o meu predador foi embora, mas o meu predador pode ficar aqui dentro através da minha lembrança e eu passo o resto da minha vida congelada. Para minha vida, o que mais limitou? Eu acho que eu fiquei muito tempo patinando, a sensação que eu tinha era de patinar mesmo em certas situações, de não saber resolver coisas. Até hoje eu tenho muita dificuldade com algumas coisas ainda, que faz parte do processo, né? E eu acho que a hora que eu entendi que eu podia fazer alguma coisa por mim mesma, foi quando eu comecei a trilhar esse caminho de tentar descobrir. Então eu parei de beber, parei de fumar, para eu começar a me reconhecer, né? Eu bebia muito, então eu acho que isso também foi uma sequela, né? Bebia muito, usei muita droga. E vejo que, se você conversar com os alcoólatras, eles também têm traumas. Os traumas paralisaram aquela pessoa e ela está ali cristalizada, né? Acho que é por aí. Isso aconteceu em dia 26 de maio de 1972. Foi depois do almoço. Acho que eram umas 2h, 2h30 da tarde. E eu lembro o vestido que eu estava com um vestido amarelinho bem clarinho, com várias borboletinhas assim na frente. Quando você começa a conversar assim, a falar, parece que foi ontem que aconteceu isso. Eu tinha 10 anos, né? E eu acho que ele já tinha seus 18, 19 anos. As pessoas tinham, às vezes, fazer esses poços cá cima, começava a fazer, então ficava um negócio redondo. Ele me colocou naquele buraco lá e eu não tinha como sair dali. É um negócio que paralisa você. Você não sabe, você não se defende. Você entendeu? Você não se defende porque você acha que as pessoas vão te julgar muito e você que é culpado. É isso que a turma fala. A minha mãe era muito rígida, ela colocava uma roupa na gente, não podia sujar a roupa. E naquele dia sujou minha roupa de barro. E eu falei, meu Deus, a mãe vai bater em mim. Eu sabia que era uma coisa muito errada que aconteceu comigo, mas eu tinha medo de contar para minha mãe e para meu pai. E eu ficava com aquilo na cabeça, se eu contar para meu pai, ele vai lá, vai matar, e meu pai vai preso. E aí, como que vai ser de nós? Sabe, se fosse no mundo de hoje, eu acho que seria bem mais fácil, porque hoje tem tratamentos, tem psicólogo, tem um monte de coisa para te ajudar. Naquela época podia até ter, mas meus pais não ligavam para essas coisas. Mal se ia no médico. Eu sou feliz, que nem eu falei, eu venho com a folia, venho aqui, eu vou lá no pé de manga, sabe? Então eu tento não ficar parado. Se eu parar e ficar pensando aí, vem merda, eu não gosto. Quem me vê acha que eu não passei por tudo isso. Se amanhã se me perguntar, eu respondo tudo isso que eu falei para você hoje. Tá gravado. Tá gravado com vocês e tá gravado aqui.
Então, é importante lembrar, é um processo de preservação que te congela para te salvar naquele momento, mas você não pode ficar congelada naquele momento. É por isso que existem todos os processos de terapia, para que você possa entender que o predador já foi embora e que agora você está segura o suficiente. A zebra só levanta depois que ela sabe que está segura. É preciso sentir essa segurança dentro da gente para que a gente possa se descongelar. E aí você chacoalha e diz, agora eu existo. Terapia, pilates, yoga, relaxamento, massagem. É preciso descongelar esse corpo, dizer, oi, tá tudo bem, eu tô aqui. É preciso as árvores, é preciso terraterapia, é preciso de plantinha. Eu preciso me sentir segura, eu preciso de um colo para dizer agora eu posso descongelar. Ou então eu posso passar minha vida inteira congelada em situação de perigo. Meu cérebro pode passar o resto da vida entendendo que ainda está em perigo. No meu caso, minha primeira experiência assim, foi de um beijo, né? Eu tenho essa lembrança de querer, que eu queria ver aquela coisa, né? De beijar, e queria. E aí a moça, não era uma babá, mas ela estava sempre ali quando minha mãe trabalhando, ou ia sair, ou coisa parecida. Ela na época, ela devia ter, assim, uns 17 para 18 anos. Não sei como é que ela era. Se fazia parte aquilo ali, ou foi dentro daquela minha existência, ela só foi aquele choque que ela me proporcionou. Você quer beijar? Então vem assim. Como assim uma criança de 5 ou 6 anos, que é mais ou menos a idade que eu me lembro, né? De 5 a 7, mais ou menos nesse intervalo, como assim aprender a beijar, né? Na boca? E aí eu tive outras experiências, assim, por conta de ter visto pornografia cedo, fora novela, sabe, o pessoal beijando e tudo mais. Nessa idade e naquele tempo, principalmente, talvez eu não tivesse nem muito com quem compartilhar isso, sabe, trocar uma ideia disso que não faz sentido, não tá dentro disso. Seria assim na adolescência, mas nem na adolescência eu usei isso, assim, sabe, para algum tipo de vantagem, nada. Aí quando a Ana faz agora, procura no relato, falando que tu conseguiu alguns relatos e tudo mais, e ela não tinha um masculino, eu falei, vou falar a respeito disso, vou colaborar, é a minha forma de contribuir para essa questão também, sabe? Foi em 2010, o meu namorado terminou comigo na época, eu fiquei muito triste e um amigo nosso me deu um suporte, um colo, que era um amigo muito íntimo, e deu conhecer a família dele, a minha conhecer ele. Teve um dia que eu bebi demais, acabei ficando com ele, só que no outro dia eu falei para ele que tinha sido uma coisa pontual, eu gostava ainda muito do meu ex, que eu não queria nada, ele entendeu, falou que tudo bem. Ele deu uma grande festa com vários amigos nossos e com pessoas novas, e eu estava tomando antibiótico, por isso eu não bebi nada naquele dia. E nessa festa ele ficou agindo como se fosse meu namorado, tocando nas minhas costas, na minha cintura, me apresentou a pessoas que eu não conhecia. Chegou num determinado momento dessa festa, eu não me lembro de mais nada. E só quem estava me dando bebida ou comida era esse amigo meu. Na festa tinha uma amiga nossa que me viu um pouco alterada e me tirou de cena. Eu não lembro de nada no outro dia. Eu fiquei mal durante 1 ou 2 dias, assim, com muito sono, muito angustiada, um sentimento estranho. E o nosso grupo de amigos ficou muito dividido. E esse lado que ficou do lado dele, ele contou uma história que eu fiquei muito louca, que eu fiquei muito bêbada, só que eu não bebi no dia. E as pessoas acreditaram nesse cara que hoje, que assim, eu soube na pandemia, ele estava terminando o curso de psicologia.
que eu acho um absurdo um cara que faz isso cuidar de saúde mental. Durante muito tempo eu me questionava assim, por que eu? Por que aconteceu isso comigo, né? Por que eu tive que ser vítima de um abuso sexual com 6 anos? Eu era uma criança. Aí dentro do espiritismo, das compreensões do céu, da terra, da vida aqui, vida ali, eu fui entendendo e hoje eu tenho respostas para isso. Mas é uma resposta que a grande maioria das pessoas não compreende. Para mim está tudo bem. Para mim está respondido, eu entendo, né? Que é a lei da reencarnação, do karma, eu entendi. Mais importante do que isso é o que eu estou fazendo com a minha vida agora, né? E eu decidi, há um tempo atrás, que eu não queria mais viver daquele jeito. Não queria mais ficar tendo raiva, não queria mais ficar angustiada, com ódio. Ninguém merece viver, acordar com raiva, se preocupando porque fui mal criada com as pessoas. Porque, assim, a pessoa que me abusou de mim não convive comigo. Quem estava levando porrada era todo o meu entorno. E eu mesma, né? Porque a maior prejudicada fui eu mesma. Porque se eu dou uma porrada em você, né, verbalmente, você vira as costas, sai andando e vai viver a sua vida. Mas a carga que fica é da pessoa que fez isso. E eu não queria mais viver assim. Mas eu vivi durante um bom tempo sim. Não posso negar, né? Foi a minha maior dor, porque eu tive que fazer tanto esforço para transpassar por tudo isso, que hoje isso é como se não é nada. É muito pesado? É. Mas eu estou vivendo virou uma chave, assim, eu estou num outro momento em que tudo isso precisou que eu passasse por aquilo de algum jeito, porque eu sou resultado daquela dor, né? E eu me esforço para que a minha dor ninguém sinta, né? Então, como isso? Falando do assunto. Para que outras pessoas não fiquem cristalizadas como eu fiquei. Para que outras adolescentes, idosas, seja o que for, para que essas pessoas não fiquem com a sensação de estar patinando e não estar conseguindo viver. Porque eu tinha muito a sensação de não conseguir viver, eu não conseguia viver. Faltava o ar, né? Então, eu penso que o que está acontecendo aqui é muito mágico, porque à medida que a gente tem coragem de dizer, olha, a verdade existe, e ela muitas vezes não é bonita de se falar, a verdade, ninguém quer ouvir, né? A verdade existe, e nós temos coragem de gritar, é o nosso grito de indignação. Esse livro é um grito de indignação. E eu acredito que pode ajudar muitas crianças e muitas vítimas que ainda estão no silêncio. Nós ainda continuamos em silêncio. E o silêncio é um pacto com o predador. Todas as vezes que nós ficamos em silêncio diante de uma violência, nós estamos sendo tão violentos quanto o próprio agente da violência. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração. Perdoe-me, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo. E livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas, ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição. Que assim seja, que assim se faça para todo o sempre.
Documentário dedicado à menina santa de Caçapava e às vítimas que tenham sido abusadas, violentadas e ou estupradas. Disque 100.